aqui. Para mim, a incorporação precisa de tudo que a gente quer que seja o que eu imagino como essa questão do endócio, que eu vou explicar como ela veio conceituada no início, tá? Depois disso, ela passa a ser outra coisa, passa a ser, inclusive, a tua questão, a questão de Rosa, passa a incorporar tudo isso. Mas eu queria explicar de onde ela veio. Mas acho que a tua presença é, em parte, até por isso que aconteceu e que acontece, porque isso aqui também é um sistema, e a questão do corpo dócil, vocês perguntaram se é endócil, o que é dócil? Na verdade é ao contrário, o conceito que existe e que a gente trouxe ao fazer um trocadilho, na verdade, com ele, é o de corpo dócil. E aí, assim que o meu celular acabar de carregar, eu vou ler para vocês rapidinho só de onde ele veio, o corpo dócil, mas ele, acima de tudo, tem a ver com sistemas que tentam aprisionar e fazer com que os corpos se ofereçam a determinadas funções o tempo inteiro. E o corpo endócio é aquele que, de uma forma ou de outra, por vários caminhos, porque a mostra exibe 6 filmes que são muito diferentes, eles se recusam, de alguma maneira, a estar simplesmente a serviço do sistema, em vários sentidos. E acho que isso é um sistema, fazer esse debate, montar esse negócio. Se você recusa ele, você está sendo o auge do corpo endócio, que a gente está fazendo, que é sistematizar você. Então você está certíssimo, e é isso, e em última instância é isso, sabe? Tem esse lado, essa é a tua questão pessoal, eu digo. Sobre a questão dos filmes estarem ou não numa mostra ou em outra, eu acho assim, tem vários aspectos. Eu vou tentar ser o mais rápido, porque é isso, é um mês e meio trabalhando, falando, teria que quase reproduzir um mês e meio de discussões sobre cada filme, sobre cada, e não é o caso aqui, não tem nem tempo para isso. Mas eu acho assim, na mostra competitiva, tanto de longas quanto de curtas, eu acho que mais da metade dos filmes poderiam se chamar ou estar incluídos nessa mostra. Então eu não acho que não tem filmes que poderiam ter esse nome na mostra, eles estão lá também. E assim, você que não fez parte da curadoria, obviamente, não viu todos, não conhece todos, então a gente viu 3 até agora, vão ter mais 6 longas, mais 8 curtas, então ainda tem muita coisa para vir. Então eu acho que eles estão lá sim, entendeu? Não estavam esses filmes, mas está em outros o conceito. Assim como o conceito de Terra em Transe, assim como tudo isso, não está excluído e retirado e colocado num só lugar. Vários outros filmes que estão lá podiam estar aqui e alguns daqui podiam estar lá. Então isso é intercambiável no melhor sentido, na minha opinião. Claro que é só a minha. Mas o que eu acho, a parte onde eu discordo de você e que eu tento no trabalho aqui de Brasília brigar contra, mas é uma briga difícil porque é um sistema, é essa ideia de que os filmes da mostra competitiva são tão mais importantes do que os outros que a gente está passando nas outras mostras, nos outros lugares, porque eles estão sendo exibidos no mesmo cinema, com salas lotadas, que a gente teve ontem, anteontem, debates logo depois calorosíssimos do Diário de Classe, do Meu Corpo é Político, do modo de produção. Então eu não enxergo que esse lugar dessa hierarquia deva ser... Ele existe por várias outras questões, eu adoraria quebrá-lo por várias outras questões, mas não está, inclusive, no meu papel, no nível do tensionar que eu posso fazer, mas o tensionamento que eu faço é de propor muitos outros filmes, além de 9 ou 12, e até bem pouco tempo Brasília só tinha mostra competitiva, e o que a gente quer fazer é justamente dizer, tem muito mais filme interessante, forte, urgente que a gente tem que passar, e a gente propõe determinados recortes. Às vezes tem a ver com ineditismo, a mostra oficial fala de preferencialmente inéditos, os filmes lá, por uma série de questões que tem a ver com a cobertura, imprensa, todo o sistema, onde o festival também se inclui, e que a gente tensiona, mas não nega que ele se inclui no sistema. Mas às vezes tem a ver com isso, às vezes tem a ver com o simples fato de a gente achar que já tem um filme tratando desse tema por um outro viés. Na mostra competitiva a gente tenta também ter várias olhares e questões, e aí esse daqui talvez encaixe melhor aqui, e às vezes é isso, e às vezes é só porque a gente quer ter esse filme no festival, e para mim todos os filmes que estão no festival, em que horário, em que mostra, são porque a gente gosta muito deles e acha que eles têm que passar. Então eu não acho, quando eu penso assim, por que ele não está lá na mostra competitiva, por que ele está aqui excluído quase, tem um lado excluído, eu não acho que ele está excluído, entendeu? Eu acho que o festival para mim é um corpo inteiro, que todos esses filmes estão dialogando com eles o tempo inteiro, todos. Né? E aí, esses recortes, tanto da mostra desses corpos endóceos quanto da Terra em Transe, vem de um fato de que a gente sabe que esses temas, de alguma maneira, que a gente enxerga como temas, ou pensa, ou vê como questões, estão em todos os lugares, inclusive na competição, mas eles estão tão pregnantes na produção nacional que a gente quer exibir dentro de um recorte o quanto eles estão pregnantes. Então são 6 filmes que dialogam diretamente, por caminhos bem diferentes, porque é outra coisa que eu acho importante nessas mostras, são 6 filmes bem diferentes, então eu não acho que eles unificam. Tá? Eles organizam, mas eles não unificam, é diferente, não uniformizam,
entendeu? E aí eu poderia falar sobre os 6 filmes e tal, mas também não quero muito entrar nisso, porque as pessoas podem ter visto ou não visto e tal. Mas assim, eu acho os 6 filmes bem diferentes, na verdade, muito diferentes. Pois é. E é uma questão de proposta, e é isso, o encaixe num lugar ou no outro é discutível sempre, e que bom, é para ser discutido, é para ser questionado. Mas eu acho que a única coisa que eu não concordo não é com o questionamento sobre isso, mas que esse lugar não seja um lugar... Porque ele será tão mais nobre quanto nós o fizermos nobre. E o que a gente tenta fazer nobre é isso, programar no fim de semana, num horário que a gente sabe que as pessoas podem comparecer, fazer o debate acontecer logo ali depois dos filmes, fazer com que a gente tente levar os curadores, os jornalistas que estão presentes para ver esses filmes também, para que eles saibam que esse festival não é mais só a mostra competitiva, entendeu? Então, para mim, esses filmes estarem aqui, estarem sendo exibidos, não é nenhum apagamento de nada, pelo contrário, é uma tentativa de aumentar esse foco que o festival tem. Tá? E aí, por último, torcendo para que o... você conseguiu? Obrigado. Porque, na verdade, assim, o corpo dócil, eu não queria também que isso ficasse teórico pra caramba, porque eu nem sou assim, quem me conhece sabe. Mas quando a gente estava tentando pensar, a gente partiu dos filmes. Nos filmes a gente viu uma recorrência, que era a recorrência de personagens, pela ficção ou pelo documentário, mais diferentes, como eu falei, são 6 filmes muito diferentes, mas que essa ideia de sistema, e a gente pode questionar o que esse sistema é, em vários níveis, mas que esse sistema não consegue lidar com eles pela normatização. E isso tem a ver com tudo, de maneiras muito diferentes em cada filme, tá? Aí eu estou falando dos filmes agora, não mais de vocês da mesa, porque a mesa é um complemento, é uma outra história sobre você como pessoa, sobre cada um, a gente um pouco já falou. Mas agora falando dos filmes. E desculpa, eu apaguei, desculpa. É assim? Então, aí só para citar muito rapidamente, então, o corpo dócil, o corpus dóceis é um dos capítulos do Vigiar e Punir, do Foucault, tá? E aí ele tem algumas... Eu peguei aqui numa breve olhada no site, não costumo andar com um livro de Foucault no bolso nem nada, então não vou puxar o livro aqui nem nada, mas no site rápido eu queria ler 2 ou 3 coisas que estão aqui, que eu acho que ajudam a entender o que é o corpo dócil. E aí quando você perguntar o que é o corpo indócil, é aquele que não é esse, entendeu? É um pouco isso, a ideia da mostra. E aí ele fala que é dócil um corpo que pode ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado. E aí ele fala de uma série de maneiras como isso acontece. E então ele diz, por exemplo, o corpo se tornou alvo do poder, descobriu-se que ele podia ser moldado, rearranjado, treinado e submetido para se tornar ao mesmo tempo tão útil quanto sujeitado. O corpo foi dobrado pouco a pouco pelo poder, de maneira sutil, através de várias técnicas de dominação. Ele segue, explica várias outras coisas, eu estou pulando, tá, gente? Só para ler 4 ou 5 trechos que eu acho mais significativos nesse contexto aqui da gente. Então ele fala que a disciplina fabrica assim corpos submissos e exercitados, corpos dóceis. A disciplina aumenta as forças dos corpos em termos econômicos de utilidade e diminui essas mesmas forças em termos políticos de obediência. A coerção disciplinar estabelece no corpo o elo coercitivo entre uma aptidão aumentada e a dominação acentuada. E aí, só queria mais 2 momentos aqui que eu acho importantes. Então ele fala, a produção de um corpo dócil só é possível através de uma distribuição no espaço. Essa aqui, por exemplo, é uma distribuição no espaço sistemática, possivelmente criando corpos dóceis. Uma complexa arte dos arranjos, um quadro onde cada um ocupe um lugar e se possa tirar o máximo de cada indivíduo. A arquitetura em geral passa a ter o modelo dos conventos e dos monastérios, dos espaços individuais. E ele fala do controle das atividades. O relógio se torna o grande senhor do nosso tempo. Durante séculos, hoje encontramos isso em quase todas as instituições. Grade horária, relógio de ponto, sinal de entrada, saída, intervalo. Quanto tempo falta para o fim do expediente? O tempo é precioso, deve ser usado com destreza. O corpo dócil deve ficar concentrado, puro, firme, agir com destreza através das várias etapas de seu dia. Nada de ociosidade, nada de distrações e vagabundagem. E finalmente, a última, juro, e aí ele diz então, o poder produz indivíduos, age na subjetividade nos corpos, separa, codifica, exercita, posiciona, organiza, acumula, compõe, prescreve. Age na anatomia, mecânica e economia dos corpos. Em cada um deles, nenhum escapa. Já não surpreende a escola parecer tanto com o quartel. A técnica de guerra importada ao Estado. Então assim,
tentando ser muito rápido nessa história, como eu falei, não era uma proposição plenamente teórica, era pegar um pouco essa ideia que já existia, que estava no Foucault e tal, mas que a gente estava vendo no filme, era uma série de proposições de maneiras muito diferentes nesses 6 filmes, aonde os realizadores, os atores, os personagens reais e tal, de uma forma ou de outra, pela sua própria existência no mundo e em cena, acima de tudo, quebravam de várias maneiras com isso que o Foucault um pouco teoriza como a utilização dos corpos para fins absolutamente utilitários e eficientes da sociedade. Então, isso, eu teorizei pra caramba, é muito chato, mas você perguntou, então eu tô falando, os indóceis são os que não são esses que são dóceis. E aí, tá mais certo, tá mais errado, foi bom pros filmes, não foi, foi bom, aí é o lugar de sair de mim,